Opa, se eu pudesse voltar no tempo, além de comprar bitcoins, o que eu mais queria era jogar o GTA San Andreas no auge dele, talvez no lançamento. O GTA San Andreas começa com o CJ chegando à cidade e uma ligação de fundo do seu irmão Switch dizendo que a mãe deles morreu. Logo ele é parado por policiais que roubam ele e esses são os três porquinhos que vão estar na história para incomodar o CJ até o fim do jogo. O líder deles, e que parece já conhecer o CJ, é o Tenpenny, que manda colocarem o CJ no carro. Eles incriminam o CJ para poder chantagear ele, então largam ele no território dos Balas, uma gangue rival da antiga gangue do CJ, que saiu das gangues e tá limpo, morando em Liberty City até voltar pro enterro da mãe. Chegando na casa da mãe, o CJ começa a ter lembranças e parece que o CJ foi embora porque vacilou e um dos irmãos dele acabou morrendo. Ele se chamava Brian. Então o Big Smoke aparece segurando um taco de beisebol, achando que o CJ é um ladrão, mas um reconhece o outro e o Big Smoke diz que vai encontrar quem matou a mãe do CJ, que as ruas estão perigosas, e leva o CJ pro cemitério para ele encontrar o irmão. Chegando lá, tem um pessoal, incluindo a irmã do CJ, que parece se dar bem com ele. Mas o Switch e ela discutem porque ela tá namorando um cara de outra gangue e o Switch fica bravo com o CJ também porque ele perdeu o funeral. Mas o Switch aproveita para mostrar alguns túmulos de amigos pro CJ e diz que agora todo mundo atira primeiro e pergunta depois. Eles saem dali e são atacados pelos Balas, então o CJ decide ficar para ajudar a Grove. Então o Ryder manda ele colocar roupas com a cor da gangue e cortar o cabelo porque ele tá passando vergonha. E nesse meio tempo a gente vê que o Switch tá se desentendendo com o Big Smoke e o Ryder. Eles brigam porque o Smoke e o Ryder eles estão dando algumas ideias meio zoadas, porque o Switch não tá nessa pra ser um chefão do crime. Ele parece gostar mesmo ali da área e ele quer ajudar o bairro mantendo a paz e coisas do tipo. Já o Smoke quer vender crack, o Ryder quer começar guerra contra outras gangues. E esses dois, quando eles estão sozinhos com o CJ, eles chegam até falar mal do Switch. Um dia eles decidem sair todos juntos pra comer e o CJ pergunta como a mãe dele foi morta, mas todos fogem do assunto, só dizendo que viram um sabre verde saindo do local, que é um carro. E que o alvo era o Switch, mas o carro é atacado pelos Balas e todos no carro trocam tiro, menos o Smoke, que fica comendo e dá desculpa de ser gordo. Eles voltam correndo para Grove, que é um bairro deles e também o nome da gangue, então pode ficar meio confuso. E depois o CJ tem que levar o Big Smoke em casa, porque ele não mora mais na Grove. E no caminho o CJ até questiona ele por isso, que fala que recebeu uma grana da tia dele e se mudou para um lugar que é maneiro. E se você tem meio cérebro, vai perceber que ele é um vacilão. Em algumas missões com ele, o CJ chega na casa dele e encontra o Tenpenny e os policiais corruptos lá, e ele sempre dá uma desculpa. O Switch briga com a irmã de novo, que sai para encontrar o namorado, e o CJ vai atrás e acaba conhecendo o César, que apesar de ser de outra gangue, pelo amor fica de boa com o CJ. Então o CJ volta a ajudar a Grove e os amigos. E em uma dessas missões tem um diálogo muito bom do Ryder com o CJ, onde o Ryder pergunta por que ele não terminou a escola e o CJ fala que é porque ele vende drogas desde os 10 anos de idade. E o Ryder fala que não, então o CJ fala que é porque uma vez ele bateu no professor que estava usando as cores dos Balas, e ele ri, mas fala que também não é isso. Enfim, isso é pra mostrar o quanto o Ryder ele é doido. Na verdade ele é o mais doido da Grove. Agora a parada curiosa é ver como ele e o CJ são próximos, porque apesar de ser um gangster, o CJ nem drogas usa. Eu acho
pelo menos ele nega quando oferecem e não aparece usando nada o jogo todo. O Tenpenny e outros policiais começam a colocar o CJ para fazer alguns trabalhos sujos. Em um deles, o CJ encontra uma namorada, Denise. Então um dia o CJ chega na casa do Switch, que reuniu vários membros da gangue para atacar os balas, e quando eles estão saindo para fazer esse ataque, o César liga pro CJ e diz que precisa muito ver ele em um viaduto porque ele tem alguma coisa para mostrar. E chegando lá, o César e o CJ ficam no carro observando uma garagem, e de lá saem membros dos Balas, Ryder, Smoke e o Tenpenny, e eles estão tirando um sabre verde da garagem. Então o CJ liga os pontos e saca que foram eles que mataram a mãe dele, e que provavelmente o Switch que foi atacar os Balas tá indo para uma armadilha. Então eles partem para lá e de fato é uma armadilha. O Switch leva um tiro e o CJ tem que trocar tiro com os Balas até os policiais chegarem. A polícia chega e o CJ é capturado pelo Tenpenny, que leva ele para outra cidade para fazer um trabalho para ele, e fala que o Switch tá no hospital da prisão se recuperando dos ferimentos, e se o CJ não fizer o que ele manda, quem vai pagar vai ser o Switch. Depois de fazer o que o Tenpenny pediu, o César liga e diz que tem um contato naquela cidade que pode ajudar o CJ, e essa pessoa é a Catalina, que diz que o plano dela é roubar toda a cidade com a ajuda do CJ. Além dela, o CJ fica de ajudar um agricultor de maconha que está preparando o carregamento por Tenpenny. Nisso, o César liga e fala que a gangue dele foi traída e todos os amigos dele estão mortos ou escondidos. Então ele pega a irmã do CJ e vai lá para essa cidade onde está o CJ. E nessa cidade, a melhor parte é o relacionamento do CJ com a Catalina. Ela é aquela surtada que ama e odeia o CJ ao mesmo tempo, mas o bom é que as missões dela dão muita grana. O César liga pro CJ e fala de algumas corridas que rolam na área, e é uma oportunidade para ganhar uma grana ou carros. Então o CJ vai para lá e na primeira corrida ele conhece o Uzi, que admira o CJ por correr bem, e a segunda corrida é contra a Catalina e seu novo namorado, porque o CJ terminou com ela e ela tá ali para fazer ciúmes nele, e a Catalina perde, e como não tem dinheiro e não querem entregar o carro, dão pro CJ uma oficina em São Fierro, que é para onde o CJ vai, o César, a irmã também. Chegando lá na oficina, o CJ fica puto, sai xingando geral porque a oficina é uma merda, mas todos ali dizem para ele dar um jeito na oficina. Então ele vai atrás de mecânicos e, fazendo novos amigos, surgem novas missões. A Rockstar aprendeu e aplica muito bem uma receita de copiar e não fazer igual. É muito comum você ver nos jogos dela cenários comuns e missões com elementos parecidos, mas nunca é igual. Em uma dessas missões, assim como Bully, envolve banheiro químico, onde os trabalhadores de uma obra mexem com a irmã do CJ. Então ele vai lá dar prejuízo e termina enterrando um deles que tá em um banheiro químico. Enquanto o CJ tá aí em San Fierro, ele fica sabendo que o Smoke tá vendendo pó e vai para San Fierro buscar. Então o CJ e o César vão investigar se isso é verdade e quem tá envolvido, porque o CJ ele não quer acreditar que o Smoke é um traidor, e de cima de um prédio o CJ observa os criminosos de San Fierro se reunindo e o Ryder tá junto. Ele tira fotos e leva pro Uzi, que é de San Fierro, para obter informações, e o Uzi reconhece todos e fala que para começar a falar com esses caras o CJ tem que falar com o Cafetão, dono de uma boate, e ele é um comédia, que cara zoado. Então o CJ chega para enturmar e oferece para trabalhar, e com algumas missões o CJ já conhece todos aqueles que se encontram com o Ryder para negociar pó, e enquanto o CJ tá ali, ele também vai ajudar o Uzi, que pode ser um bom aliado. E um segurança do Uzi fala que ele é cego, e o CJ fala: oxe, mas
como assim? Ele fez uma corrida comigo e tudo, mas o segurança fala que ele tem uma sorte divina. A partir daí o CJ fica passando a mão na frente dele para ver se ele fala algo, e ver esse chinês trocando tiro passa a ser mais divertido e não mais um, porque esse personagem visualmente já é da hora. Depois de saber que ele é cego, fica ainda mais. E trabalhando com o Uzi, eles decidem matar o cafetão e usar o celular dele para descobrir o próximo encontro entre aqueles caras e pegar todos de uma vez. Mas antes tem uma parte muito boa, uma missão na verdade, onde o Uzi fala pro CJ colocar uma escuta em um navio, e tanto o CJ quanto o Uzi não querem fazer porque tem que nadar, e rola esse diálogo. Listen, man. When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Hard like that stays with you for life. Believe that. I have a confession to make. I'm blind. No shit. Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. E esses dois juntos são muito bons. O Uzi é um personagem muito bom. Enfim, o plano dá certo, todos se encontram, rola muita bala voadora e o Raiden foge de barco. Então o CJ persegue e mata ele. Quando o CJ volta para a oficina e o César chega contando que o CJ tá com muita moral em Los Santos por ter matado o Raiden, mas o CJ fala que não é isso que ele queria, que o Raiden era parceiro, mas... Fucking midget deserved it, eh? Little asshole tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man. O CJ recebe uma ligação de alguém que não se identifica e diz querer se encontrar com o CJ para falar sobre o irmão dele. Chegando lá, o CJ encontra o Toreno, que supostamente o CJ matou, mas ele explica que é um agente do governo e começa a usar o CJ para fazer alguns trabalhos para ele, e em troca ele protege o Switch que tá preso. O Uzi liga e diz que tem uma proposta pro CJ em um cassino em Las Venturas. Chegando lá, o Uzi explica que tá tendo problemas com mafiosos e que se o CJ ajudar ele, ele pode entrar como sócio do cassino, e ele se envolve com a máfia, ganha uma grana até que encontra o Mad Dog, um rapper que o CJ roubou para ajudar um amigo, e agora ele tá falido, tentando se matar pulando de um lugar alto. Então o CJ salva ele porque, querendo ou não, é culpa do CJ, o cara tá nessa. Mesmo em Las Venturas, o CJ não para de trampar pro Tenpenny, que manda o CJ recuperar arquivos que comprometem ele, e na entrega ele mata o Hernandes, que parece que tava de X9, e deixa o Polowski e o CJ para enterrar o Hernandes e vai embora. E ali rola um desentendimento e isso tudo acaba com o CJ matando o Polowski e deixando o Tenpenny sozinho na vida criminosa. Voltando pro cassino, o Uzi que é uma atração e o CJ tem o Mad Dog, mas o Mad Dog quer a mansão dele que ele perdeu para um traficante. Então o CJ volta para Los Santos para recuperar a mansão, e com isso o Mad Dog volta a cantar e o CJ se torna empresário dele. Então assim, o CJ ele se deu muito bem depois que saiu de Los Santos, e como prometido, o Toreno dá um jeito de soltar o Switch da prisão, que já sai brigando com o CJ porque o CJ abandonou tudo e foi para outros lugares. Então eles vão para Grove, encontram tudo zoado, traficantes, pessoal da gangue deles drogados no chão, tem nóia até que entra na casa deles e rouba coisa para vender. Então eles começam a retomar tudo, acabando primeiro com o lance das drogas na área. Todos se reúnem na mansão para ver o julgamento do Tenpenny, que praticamente comandava a cidade, e foi
foi pego, mas ele consegue sair por falta de provas. Todos ficam indignados, inclusive as pessoas na rua, que começam a quebrar tudo e se matar. E essa parte do jogo é bem confusa, porque eu entendo que é uma injustiça muito grande e a prisão dele melhoraria tudo na cidade, mas sabe, não faz sentido nenhum. Enfim, o plano é dominar o máximo de áreas que conseguir, acabando com boa parte dos negócios do Big Smoke, para ele se incomodar e ter que sair para resolver, porque ele tá escondido. E como essa parte é demorada, papo reto, leva muito tempo, mas dá certo. E o Switch descobre o QG do Big Smoke. Lá dentro ele encontra o Smoke jogando bem de boa e o CJ acaba com ele. Nisso Tenpenny aparece com uma mala e manda o CJ encher de dinheiro que tem ali. Então ele pega a mala, coloca fogo no lugar e foge, e é aquela perseguição, tiroteio, polícia atrás, até que o Tenpenny cai da ponte, vai de ralo e todos entram para tomar um café na casa do Switch. E assim acaba o game, um game que eu vou zerar de novo um dia e de novo, só para lembrar das noites que eu sentava no chão com uma TVzinha de tubo e ficava horas jogando.